O Internacional segue a sua preparação para a sua segunda partida na retomada da temporada 2024, um jogo de extrema importância, mas que haverá mudanças por parte do técnico Eduardo Cudê. Os jogadores selecionáveis do Inter vão para a sua última partida antes da Copa América. A CBF divulgou o novo calendário do futebol brasileiro e que tem novidades importantes para o Internacional e possibilidade de inversão de 2 mandos de campo de 2 partidas diferentes. A possibilidade do Grenal acontecer em Brasília. As novas imagens e informações divulgadas pelo Internacional do CT Parque Gigante e do Estádio Beira-Rio. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, feriado, dia 30 de maio de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 63 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a de vocês também. Corre lá, KTO.com, código DIAS, se for o teu primeiro depósito, tá criando a sua conta na KTO, vai fazer um depósito para sair brincando, usa o código DIAS que tu ganha uma bonificação de 20% de free bet para tu sair brincando lá na KTO, não perde tempo, KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar falando da atividade hoje do Internacional, mais uma vez em Itu, no interior paulista, onde o Inter deve ficar ainda para esse jogo de sábado contra o Cuiabá e também para a preparação para o jogo em Tarija, na Bolívia, na próxima terça-feira, dia 4 de junho, contra o Real Tomayapo, pela rodada atrasada ainda que tem da Copa Sul-Americana. O Inter se complicou na Sul-Americana, perdeu para o Belgrano, não tem mais como se classificar como líder do grupo, somente como segundo colocado, e aí tem um jogo contra o Tomayapo na Bolívia e contra o Delfim em Caxias no outro final de semana, dia 8, para tentar ser o segundo colocado, e aí pegar um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, 2 jogos, ida e volta, os playoffs, a repescagem basicamente, para conseguir chegar, quem sabe, às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas agora o Inter já tem que virar a chave. Tem Campeonato Brasileiro no sábado, 18h30, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, e o Cudê deve fazer alterações nessa equipe. Dar ritmo de jogo também para outros atletas do elenco, não somente quem começou ou quem entrou no jogo durante a partida na Arena Barueri na última terça, na derrota por 2-1 contra o Belgrano. Os selecionáveis, Rocher, Ener Valencia e Borré, devem ir para o jogo normalmente. Eu já trouxe aqui, o Rocher tem jogo amanhã pela seleção uruguaia, mas ainda assim ele deve ficar com a delegação porque não é data FIFA, então o Inter não é obrigado a liberar o Rocher agora, só a partir do dia 13 de junho, e aí, a partir do dia 13 de junho, ou seja, eles vão jogar contra o Cuiabá, mas não devem jogar contra o Tomayapo. O Inter, até então, ninguém me confirmou que o Inter teria uma liberação das seleções uruguaia, equatoriana e colombiana para o Ener, para o Borré e para o Rocher. Aí, contra o Tomayapo, eles já devem ficar de fora. E agora, o objetivo do Inter é dar uma resposta imediata, até porque vai pegar um Cuiabá que ainda nem venceu no Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 4 derrotas, 10 gols sofridos dessa equipe do Cuiabá. Gente, nas últimas horas também a CBF divulgou o novo calendário do Internacional e tem algumas informações importantes em relação a ele. O Inter começa essa sua fase nova depois de uma parada por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, o Inter já começou, né? Perdeu por 2-1 contra o Belgrano na última terça. E agora o Inter vai ter no sábado, dia 1º, o Cuiabá na Arena Pantanal. 3 dias depois, o Inter pega o Real Tomayapo da Bolívia em Tarija, às 9h30 da noite pela Sul-Americana, e depois fecha a primeira fase, brigando por esse segundo lugar no grupo e chegar aos playoffs da Sul-Americana contra os terceiros, algum dos terceiros da Libertadores, contra o Delfim. 4 dias depois do jogo contra o Tomayapo, no dia 8 de junho, às 9h30 da noite, no Alfredo Jaconi. Inclusive, estaremos lá na próxima semana. No dia 13, 5 dias depois, o Inter tem o São Paulo no Heriberto Rios, estádio do Criciúma, lá em Santa Catarina, às 8 horas. 3 dias depois estará em campo contra o Vitória, às 4 horas da tarde, no Barradão, em Salvador. 3 dias depois, o Inter pega o Corinthians
Esse duelo ainda não tem estádio confirmado, mas existe uma possibilidade de que aconteça na Arena Condá, tá? Em Chapecó, porque o Internacional sabe que o Heriberto Rios vai ter jogo às vésperas, o Juventude joga no Alfredo Jaconi no dia também. Dia 23, Clássico Grenal, às 4 horas da tarde. Mando do Grêmio, também não está definido onde vai acontecer essa partida e depois eu até quero trazer uma informação importante sobre isso. Depois Atlético Mineiro, no dia 26, 9h30, também sem lugar definido. Dia 30, Criciúma e Inter, no Heriberto Rios, 18h30. Esse jogo mando do Criciúma, que é o dono da casa. Dia 4 de julho tem um jogo marcado, Fluminense e Inter no Maracanã. Mas esse jogo possivelmente terá uma alteração de data, porque o Inter entra em campo dia 3 de julho, certo? Jogo de ida contra a equipe do Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo que até o momento não foi recuperado, tá? Não foi recuperado. Inter e Juventude são os únicos clubes da terceira fase da Copa do Brasil que ainda não jogaram nem a partida de ida. Então tem Inter e Juventude dia 13, esse jogo contra o Fluminense será adiado. E dia 8/7, 9 horas, tem Inter e Vasco da Gama, também sem local definido, tá certo? Só que tem uma informação importante, tá? O Internacional planeja inverter 2 mandos de campo dessa sequência, tá? Os jogos contra o Galo, contra o Atlético Mineiro e contra o Vasco da Gama. Por que eu jogo contra o Atlético Mineiro? Porque ele vai estar muito próximo do jogo contra o Juventude. E aí o que o Inter pensa? Vai jogar o Grenal com o mando do Grêmio, sabe que o Grêmio quer mandar esse jogo fora do estado do Rio Grande do Sul, uma viagem longa, aí já tenta engatar Belo Horizonte, vem voltando pro Sul, daí tem o jogo contra o Criciúma no dia 30 de junho, esse jogo contra o Galo é no dia 26 de junho, e aí depois vai ter um jogo no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil contra o Juventude, pode ser até a Arena Condá, pela terceira fase da Copa do Brasil. Então é tu começar lá em cima, porque sabe que o Grêmio não vai mandar possivelmente no Rio Grande do Sul, baixa para Belo Horizonte pro jogo contra o Galo, que seria comando do Inter, daí seria comando do Galo, o Inter tá negociando, baixa para Criciúma pro jogo contra o Criciúma no Heriberto Rios pelo Campeonato Brasileiro e depois baixa mais ainda para jogar contra o Juventude. O outro jogo é contra o Vasco, no dia 8 também, o Inter vai tentar inverter esse mando. Até porque segue sem uma previsão exata de quando jogará no Beira-Rio. Inclusive hoje, no grupo com a imprensa, estava acompanhando à tarde, o Inter divulgou algumas fotos da situação do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Ainda há água no pátio do CT Parque Gigante. A limpeza dos prédios do CT e do Beira-Rio começaram hoje. E ainda os danos estão sendo avaliados, tanto do CT Parque Gigante quanto do estádio Beira-Rio. Vocês já estão vendo as imagens aí na tela, mas há uma previsão extraoficial de 120 dias para voltar a jogar no Beira-Rio e quem sabe a trabalhar no CT Parque Gigante. Eu ouvi que agosto poderia ser um mês importante para o Inter, quem sabe, já voltar a atuar dentro do estádio Beira-Rio. Entre julho e agosto, não seria início de julho, poderia ser entre meio e final de julho, quem sabe início de agosto, para o Inter voltar a jogar no estádio Beira-Rio. E falando sobre estádio, e aí vem uma informação importante, o Grenal do próximo dia 23 de junho pode acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. O Grêmio recebeu diversas propostas para onde mandar o clássico Grenal do dia 23. E o Grêmio tem um entendimento de que seria melhor jogar fora do Rio Grande do Sul, porque a logística do Grêmio está prevendo treinos fora do estado do Rio Grande do Sul. E por conta disso, o Grêmio mandaria o seu jogo fora aqui do estado. O Inter é contra, tá? Eu já falei isso aqui no canal com vocês, e o Grêmio tem uma proposta para essa partida acontecer no Mané Garrincha. Gente, para fechar, René, lateral esquerdo do Inter, falhou no jogo contra o Belgrano, tem sido sistematicamente cobrado e criticado pelo torcedor do Inter por algumas falhas pontuais, nas semifinais da Libertadores do ano passado contra o Fluminense, teve gol contra no Grenal, mesmo que o Inter tenha vencido por 3-2 no Beira-Rio na fase de classificação do Gauchão dessa temporada. Em outros jogos também, o gol perdido contra o América na Copa do Brasil do ano passado, nas oitavas de final no Beira-Rio, eu lembro que esse lance foi na minha frente, de fato, foi um gol muito perdido pelo René. Só que o Inter já está trabalhando a renovação do René. O René tem contrato até dezembro. Eu até falei do Bustos ontem que ainda não tem essa conversa, até porque tem uma cláusula contratual que joga número X de partidas, renova automaticamente. O René não. Tem que ser tudo na base da conversa, da negociação. O René está com 31 anos, é titular da posição, o Kudê gosta do atleta, o departamento de futebol está super bem
por favor, não tô falando tecnicamente porque eu sei que o René tem falhado nos últimos jogos, mas eu digo adaptado, tá? Ao clube, à cidade, enfim. O René quer ficar no Internacional, tá com 31 anos, faz 32 em setembro desse ano e o Inter já tem um princípio de conversas para uma renovação do lateral esquerdo do René, tá certo? O que tu acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.